Seja bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast Tantra com Patrícia Dan. E hoje eu te convido a ouvir uma história real. Não sobre técnicas, mas sobre o que muda aqui dentro quando a gente aprende sobre prazer, corpo e presença de uma outra forma, fora do padrão. E hoje eu tô aqui com uma pessoa super especial, dona de uma risada contagiante, Renata Finotti. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos lá. Para a gente abrir aqui o podcast de hoje, me conta um pouquinho como você chegou até o Tantra. Como eu cheguei? Vamos lá. Uma amiga me indicou, ela já tinha passado com Dan, e eu estava numa situação de vida assim um pouco confusa, né? Não estava bem, minha mãe tinha descoberto um câncer, eu estava querendo mudar de emprego, e ainda não estava bem no relacionamento. Então, eu não me sentia bem comigo mesmo. Alguma coisa, assim, não estava certa. Muita coisa Eu ao só mesmo sentia aquela angústia e procurando querer me conhecer mais, né? E aí, vendo o meu estado, ela falou assim, você precisa ir no Dan. Ela não explicou muito o que era, né? Ela só falou assim, você precisa ir. Não tem como definir, mas você tem que ir. Sim. Aí eu falei assim, então vamos. Porque eu estava Foi muito assim fácil? Foi, assim, eu sou muito do vamos, né? Legal. E a insatisfação, assim, comigo, assim, a tristeza, né? O sentimento de não estou sendo eu, sabe? Esse sentimento, assim, não, tá tudo ruim, eu não quero ficar nisso. Sim. E como você falou assim, eu sou sempre positiva, eu sou sempre alegre. E não ter isso era muito ruim, né? Sim. E ela falou, vai. E eu vim. Cheguei assim, até no dia que eu agendei a primeira, parece que o caos só tinha piorado. Tinha dado errado no trabalho, eu já cheguei aqui chorando. Eu já cheguei chorando, falando assim, tá tudo errado, eu não tô feliz com nada, eu quero terminar meu relacionamento, eu quero mudar de emprego, nada tá bom. E cheguei assim, já no caos. Aí ele falou, calma. Aí ele me explicou o que era o Tantra, né? Me explicou sobre o autoconhecimento, e era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de me autoconhecer, né? E era até uma das coisas que eu tava buscando, assim, o que eu gosto? Como eu sou muito do vamos, a pessoa fala, eu gosto disso, vamos, né? Te entendo. Então, isso me limitava muito porque eu ia muito pelos outros, não pelo que eu queria, né? E aí, com as sessões, né? Eu fui entendendo. Até na primeira, ele me mostrou que eu não sentia prazer. Não sabia sentir prazer. Né? Eu sempre ia pelos outros. Eu me dava mais do que recebia. Né? E é uma coisa muito inconsciente. Né? Um exercício que eu não esqueço que ele fez foi de... Ele me esticou, ele colocou a mão assim e fez, porque era para eu cumprimentar ele. Eu me estiquei para cumprimentar, mas ele falou assim, mas eu não falei para você se esticar. Né? Dando alguns exemplos. E fomos trabalhando. Então, assim, foi nesse momento de caos da vida que eu cheguei até aqui. É muito curioso que muita gente chega até o nosso trabalho, seja para curso ou atendimentos, nesse momento, assim, né? A gente fala... a gente podia conhecer essa parte do prazer um pouquinho antes, né? Antes de doer, antes da gente estar nessa parte do sofrimento, né? Nesse caos, né? Se a gente estivesse nessa constante observação e busca, né, dessa melhoria. Sim, e eu sofria muito nesse sentido. Nossa, eu tenho um trabalho bom, eu tenho uma família boa. Na época, hoje ele é meu ex, né? Mas na época, assim, meu ex não era uma pessoa que me maltratava, era uma pessoa que me tratava bem. E eu falava assim, eu não tô feliz com isso. Né? Assim, o que tem de errado comigo? Aí eu questionava assim, o que tem de errado comigo? Até uma pessoa, não era uma pessoa que me traía, não era uma pessoa que me sacaneava, mas eu não tava bem. E eu não entendia por quê, né? Então, isso assustava muito, né? E hoje em dia, depois de passar de todas as sessões, eu falo assim, todo mundo tem que fazer. É uma necessidade, assim, eu acho que seria até mundial. As pessoas seriam mais felizes, né? De se conhecerem, né? De saber... Eu entendi onde que estava o problema, né? Onde não estava a minha felicidade e onde eu tinha que buscar a minha felicidade. A felicidade está em mim, né? A pessoa mais importante sou eu, né? Então, aprender a me valorizar,
né? Até quando recebi o convite, eu fiquei pensando muito sobre isso. A gente sempre fala muito de autoestima, autoconfiança. Aí você vê vídeo, aí você vê vídeo, ler sobre isso, né? Sim. Mas você passar pelo processo, né? Eu acho que o Tantra ajuda muito. E é uma coisa que, como quem me indicou foi a Fabi, né? A Fabi falou assim, não tem como explicar. Você só tem que vivenciar. Sim. Você não consegue falar, ele vai lá, vai fazer isso. Não tem uma receita de bolo, né? Sim. É passar pela experiência e estar aberto à experiência. Sim. E como foi para você... Acho que você acabou participando do nosso curso de massagem tântrica por indicação também. Sim, também. E como foi, assim, para você participar do curso? Foi muito legal, assim. Eu trouxe uma amiga também, né? Foi muito leve, né? Foi por leve. conta Então, disso. assim, tem outra pessoa, assim, que você conhece, foi leve. No primeiro momento, eu falei, não, vamos. Aí, no dia, eu fiquei assim, nossa, olha onde que eu me enfiei. Mas foi muito legal para você saber a outra parte, né? Até para você ter o atendimento, não atendimento, mas você se abrir com a outra pessoa, né? Você se conectar com a outra pessoa. Foi importante para ver isso. O que são as etapas, o que é o sentido, o que é a sensação, né? Então, eu achei que foi muito boa essa experiência. Sim. Mas como você sentiu, assim, a experiência, tanto durante o curso quanto depois, assim? Alguma coisa mexeu ali, ou os receios, enfim? O receio eu não tive tanto. Eu acho que como eu já fazia a terapia, então para mim não mudou tanto. Eu acho que muda mais a experiência quem vem só pela massagem sem passar pela terapia. Então, como é muita coisa assim, eu tava só do outro lado, né? Entender como que é a percepção de quem está fazendo, né? Mas de mudar, assim, de percepção pós, não, acho que não mudou tanto por já ter vivenciado, Sim. né? Mas eu acho que todo mundo deveria fazer. Na visão de vocês duas, como o que muda na vida prática, na opinião das duas, na vida prática, o que muda com o Tantra? Eu aprendi a falar não. Eu aprendi a falar, primeiro de tudo, né? eu conto bastante pros clientes, né? Assim, pros amigos também, mas principalmente pros clientes que perguntam, mas o que mudou para você, né? Tipo, quando você começou a vir pro Tantra. E todo mundo espera, a primeira coisa é prazer, sentir mais prazer, não sei o quê. E para mim, a parte do prazer, claro, melhorou muito, né? Mas eu nem sabia que precisava também, ao mesmo tempo, melhorar ainda mais, né? Mas a percepção foi nessa parte de comunicação. Podcast ia ser uma coisa, tipo, impossível, né? Porque eu falo, eu não conversava direito com o Dan, né? Com as pessoas. Para mim, ficar em silêncio era algo, tipo, de boa. E não era que era um incômodo, né? Que tem muita gente que se incomoda por estar ali, tipo, sozinho, ou falar, ai, não me relaciono com pessoas. Não, eu tinha relacionamentos, mas a minha comunicação não ia, né? Tanto que, principalmente em grupo, assim, com mais de uma pessoa, eu falava assim, meus amigos acham que você não está gostando de estar ali. Mas para mim era tão participativo estar ali, olhando para a pessoa, estava sorrindo. Para mim era uma participação. E depois que a gente começou a vivenciar o processo do Tantra, né? Porque a gente começou meio que o Tantra e atendimento já meio que junto, assim, quase, né? Começar a falar foi uma coisa bem diferente. Eu falava, nossa, agora que eu entendi o que me falavam, assim, que davam de feedback, né? Mas... O meu foi aprender a falar não e não aceitar menos do que eu mereço. Ficou muito nítido isso. Não dar mais do que eu recebo, né? Então, o não para mim foi muito claro, né? E o que isso mudou nas suas relações? Muito. Falar não. Muito. Assim, porque eu aprendi a colocar limites. Então, assim, isso tanto vida pessoal quanto vida do trabalho também, né? Como eu falei, também estava no caos do trabalho. Eu aceitava muita coisa, não, tem que fazer, e me matava por isso. Só que quem estava perdendo a saúde era eu. Né? Então, eu comecei a falar não.
Ah, quer que faça o relatório? Então tá, eu preciso disso para fazer o relatório, eu preciso desse tempo, né? Então eu comecei a criar essa percepção. Não precisa ser tudo agora. Não precisa ser tudo para hoje. Se hoje eu não posso, eu não vou fazer, né? Então eu comecei a dosar e a equilibrar mais minha vida, falando não. Não aceitar migalhas, não aceitar qualquer coisa. Então, tem situações que às vezes você passa e você fala assim, não, tô de boa, pode ir, pega emprego, quer ir? Vai, né? Então, e fiquei muito paz, que eu sofria muito para falar o não, porque eu tinha medo de desagradar a pessoa. Sim. Mas eu tava me desagradando. Então, assim, eu aprendi a falar assim, é o que eu quero ou não é o que eu quero? Faz sentido para mim ou não faz? Então, eu comecei a perceber isso, né? Você comentou da parte do prazer. Eu achava que eu tinha problema. Eu falei assim, não, eu não gosto, eu não sei aproveitar, né? Então, foi até uma parte que eu falei assim, não tenho problema. Só não sabia lidar, só não sabia sentir, né? Sim. E é muito louco, né? Quando fala da sensorial, assim, eu vejo... A primeira sessão, eu nem lembro direito, mas eu lembro um pouco assim, a ausência de sensação com a sensação que eu tenho hoje, quando faz a sensorial, que você repara assim, realmente, nossa, não tinha reação, né? Sim. É muito louco isso. Então, não sabia sentir também. Sim. E passei a sentir mais, né? E isso, não sei explicar como, mas isso te traz mais confiança, né? Sim. Hoje de posicionamento, de maturidade, assim. Eu vejo até uma reflexão do ano de 25, até com a ajuda do Tantra, a maturidade que eu adquiri, né? De posicionamento, de, não, eu sou isso tudo, né? Às vezes a gente até parece assim, como é que é a palavra? Não é snob, mas você fica assim, cara, eu sou tudo isso, eu dou conta. É bom saber disso, né? Eu dou conta, né? Às vezes a gente dá uma fraquejada, mas aí a gente lembra, volta ao princípio e fala, não, eu dou conta. O processo de autoconhecimento é assim, né? A gente tá sempre voltando pro centro, né? Porque tem muita coisa, muita informação, principalmente com a internet, né? Eu falo, tem tanta informação que a gente se perde, né, no meio de tudo isso. Então, eu acho que sempre estar em contato com algo que traga você para dentro, seja esse processo terapêutico, exercícios, né? Tá cuidando do seu corpo, né? Principalmente do seu bem-estar, ele vai te trazendo para esse centro, né? Sim. Porque distração, ela sempre acontece, né? E a sensação, assim, como você colocou, né? Eu voltei pro centro. É muito... Essa sensação, assim, cara, tô no meu centro, é legal. Sim. E quando você sai, você passa a perceber, né? Sim. Teve uma fase aí que eu dei uma desvirtuada e foi lá, não, vamos voltar. Como você consegue perceber o que faz você sentir isso de que você está saindo do centro? Tem algum sinalzinho ali que você percebe? Olha, um sinal... O meu é muito atrelado à minha alegria. Eu acho que quando eu começo a ficar muito negativa, assim, muito... céus ouvidos, eu falo, opa, não sou assim. Não é o céus ouvidos. Aqui a gente sempre olha o copo meio cheio. Não tem meio vazio. Tem dia que a gente tá estressado? Tá, mas a gente ainda continua olhando o copo meio cheio. Sim. Né? Eu até comentei no início da sua risada, porque é isso, né? No começo... a gente sabe dos horários que acontecem, né, no espaço, e era como a maioria, vamos dizer assim, né, entra em silêncio, aquela conversa, né, tal. E agora é curioso, depois de pouco tempo, inclusive, eu sempre escuto você já chega sorrindo, já né? chega. Muito bom ter esse estado natural, né? É bom. E eu gosto, né? É leve. Sim. É bom. E você chegou a colocar em prática o que você aprendeu no curso? Mais ou menos. Porque eu ainda tô num momento, assim, como teve a separação, né? Então, ainda tô me ambientando com a vida de solteira. Sim. Então, ainda tem umas travas ali pra superar, né? Sim. Então, mas foi muito bom ter aprendido, né? Sim. E ter o desenvolvimento, né? Mas focar depois no desenvolvimento. Mesmo sem ter conseguido praticar, você sente que alguma coisa mudou depois de ter aprendido sobre
não as técnicas em si, né, da massagem, mas sobre esse fluxo do prazer no corpo masculino também, no corpo do outro, né? Sim. Porque no seu você passou toda essa No seu mudança. passei, isso. Não, é muito assim, que é reproduzir o que eu passei, né? Sim. Então, imagino que vai ser assim quando passar a praticar. Sim. Você Sim. falou que você começou a falar não, aprendeu a falar não, e você começou a falar. Sim. O que mudou como resultado na sua vida? A partir do momento que você começou a falar. Agora eu falo, agora eu tenho força. Eu acho que é muito essa parte do autoconhecimento que a Rê falou, né? De a gente consegue... Porque quando eu não falava, apesar de eu estar muito participando ali com as pessoas, né? Para mim, né? Na minha percepção, pelo menos, eu acho que essa questão de posicionamento era algo que eu também não tinha, né? Eu tô indo aqui com o que tá acontecendo, né? Tipo, tá tudo Seguindo a maré. bem, tudo lindo. Depois a gente descobre que algumas coisas, nossa, vivenciei isso daqui, não é tão legal, né? Mas mesmo já tendo vivenciado algumas coisas, eu ainda repetia, porque a pessoa estava chamando e ia na onda, né? Mas era uma coisa muito inconsciente. Eu acho que quando eu não falava, a consciência do que eu gostava e do que eu não gostava também era muito maior, né? Não era só o para fora, né? O poder falar sobre aquilo. Mas essa parte de entender o que eu queria ou o que eu não queria. Continuei indo, né, para os convites, assim. Se eu não tivesse vivenciado, não sabia se era bom ou se era ruim, acho que eu continuei indo. Eu falei, não, vamos lá, vamos ver o que é, né? É bom, né? E acho que isso também é uma coisa que eu já tinha um pouco antes, mas que o Tantra fez vivenciar de uma forma muito mais leve, muito mais aberta, né? Todas as situações. E aí lá você descobre se você gosta, se não gosta. Também se está incomodado no meio, vai embora. Né? Poder ter essa força interna de poder... Poxa, fui numa balada, fui em algum lugar, estava legal, mas acho que deu, né? A gente começou a ir muito mais cedo embora de algumas baladas. Né? Chegava ali num certo horário, dava 1, 2 horas depois, já foi legal, né? Tem uma coisa de mostrar para as pessoas, né? Muitas vezes, não, vamos lá, até o final da balada, aquela coisa que você já não está aguentando mais, já está morrendo de sono, cansaço. Mas tinha essa coisa interna e acho que isso foi uma coisa que foi mudando. Não, vamos... Qual é o ritmo que eu gosto, o ritmo do meu corpo, que ainda faz bem, né? Poxa, você não deixa de sair, não deixa de se divertir, fazer coisas, né? Mas tudo acaba tendo um pouquinho mais de limite, assim, que você vai dentro de você, né? Ter essa percepção. O meu teve até uma situação inconsciente, foi até numa sessão, não lembro nem se eu comentei com o Dan. Uma vez estava o ventilador, eu tenho uma rinite muito atacada, né? Então, assim, Como é. mudou a temperatura, eu espirro. Ventinho, às vezes eu não tô com frio, mas passa uma brisa, eu espirro. Aí tava com o ventilador, aí eu fiquei quieta. Aí o Dan falou assim, tá incomodando? Na minha cabeça eu ia responder não. Quando eu vi, eu já respondi, um pouco. Porque sim. Tava assim, antigamente eu não falaria, né? Mas foi tão assim, tá incomodando. Eu pensei uma coisa, falar, deixa, tá ligado ali, não tá fazendo mal a ninguém. Mas meu próprio corpo respondeu, tá, um pouco. Sim. Né? É curioso isso, né? Quando você descobre que a vida, ela é sua. Você pode falar não, você pode falar. Sim. Né? E a vida muda, parece que a vida é mais nossa, né? Sim. A gente se apropria disso. Isso fica mais interessante. Né? Muito mais interessante. Quando as pessoas que vocês mais admiram, pode ver, as pessoas que vocês mais admiram, elas são fiéis a elas. Elas não são egoístas. A gente fala isso para nossa filha, né? Ela passou um período... sair da pandemia, né? Fase de mudança ali para adolescência. E ela
ela, nessa volta às aulas, assim, ela ficou um pouquinho travada e estava aceitando qualquer amizade que chegasse próxima ali, nem todas fazendo bem, né? Ou não é nem fazendo bem, que estavam realmente em sintonia com ela, né? E só que ela não expressava. E a gente, filha, vai lá, pode falar. Você, né? Lembra também de como você era antes, né? Que ela sempre foi de falar e de turma, né? E tal. E a gente sempre falou para ela isso, né? Poxa, se você for você mesma, você falar o que você quer, fazer o que você quer, pode ser que tenha algumas pessoas que vão se afastar. É natural, nem todo mundo vai gostar de você, né? Mas as que gostarem, tipo, vai ficar ali na sua vida, tipo, vai fazer um sentido, Não, né? e é uma coisa que eu falava pro Dan, né? Eu sofria muito quando a pessoa não gostava de mim. Eu falava assim, que absurdo. Mas assim, é muita hipocrisia, porque eu não gosto de todo mundo. Tem pessoa que olha e fala assim, não, essa pessoa não, né? Então, assim, foi até uma das coisas que o Tantra me ajudou a lidar, né? Que eu não vou agradar todo mundo, né? Sim. Nem todo mundo me agrada. Sim. Né? Então, eu passei a também sofrer menos e a falar, olha, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. A separar amizades que são amigos mesmo, isso que são colegas, né? Sim. E a ver desta forma, né? Eu posso falar, eu não preciso agradar todo mundo, Sim. né? E eu não preciso ficar aceitando certos tipos de comportamento, né? Isso também foi importante. Fala um desafio. Nossa. 3 coisas para cada uma falar. 3 coisas. Eu sou ruim de memória. Vamos uma por vez daqui a pouco, né? 3 coisas não óbvias do Tantra, que vocês só descobriram no Tantra. Por exemplo, a pessoa... Tantra é sexualidade, Tantra é massagem. O que vocês descobriram no Tantra? 3 coisas que não são óbvias. Nossa, isso é difícil. Por exemplo, esse falar não. O falar não... Falar, mas não vai porque eu falei. mas... Eu acho que tem uma coisa, não sei se mudou assim para você também. Algumas mudanças que a gente primeiro uma antes que nas sessões não é, ou nas sessões ou até mesmo no curso, né, não é só a parte de massagem, né, que tem a parte de meditações, que é essa parte de desbloqueio, né, que a gente vivencia ali com a prática, porque tem muita gente que vem para sessões, né, que você veio a primeira sem a referência, vamos dizer assim, né, mas achando que as sessões é só a parte da massagem, né, e quando entra nesse processo de desenvolvimento, são as meditações que destravam a gente, né, de liberar ali o corpo, né, então... eu acho que é muito o desbloqueio, né? Muita gente vai pela parte da sexualidade, né? Sim. Então, assim, eu queria poder falar pra todo mundo, né? Sim. Falar, assim, dá vontade, assim, de gritar. Não, você tem que fazer. Você conseguiu falar pra algumas pessoas? Consegui, só que nem todo mundo tá aberto, né? Isso muita gente julga, muita gente vai pra essa parte sexual. Teve gente que eu falei que ficou, eu falei, não, gente, tem a terapia antes, tem a meditação, tem todo o processo, né? Sim. Não é só essa parte sexual, né? Tem toda uma conversa, tem toda uma sessão, um entendimento, uma reflexão. Entender que a sexualidade, o prazer, ela é uma das etapas, né? Ela é uma das etapas. E se você não tá bem mentalmente, o sexual também não vai ficar bem. Tanto assim, você percebe entre uma sessão e outra, assim, dia que eu não tô bem, você tem ali uma barreira, né? Então, assim, o dia que eu tô... Claro que a gente vai desbloqueando, né? Você consegue ultrapassar, mas não é a mesma coisa. Então, assim, você tem que estar bem mentalmente, né? Sim. E uma das coisas que o Tantra ajudou é nessa saúde mental, né? De organizar, separar os pensamentos, o que é meu, o que é do outro, né? Para poder seguir, como você falou, os desbloqueios, né? O processo de avaliação. Eu já tinha um pouco de empatia, então o Tantra também me ajudou a estender essa empatia e ter mais paciência, assim, com o outro, né? Apesar de eu já ser uma pessoa paciente, eu falar, cara, isso daí não tá com a terapia em dia. Precisa, né? Isso daí precisa. Né? Uma coisa extraordinária do Tantra
usar o corpo como um balizador, um recurso, né? Às vezes a gente se aperta, sabe? Isso de não vou falar não, ou não vou falar... Isso aqui é uma demonstração, né? Nossa, o meu não falar era tão... Nem tinha essa trava de, tipo, vergonha, né? Porque, assim, lá no início, sei lá, infância para adolescência, o início da adolescência, era assim, era uma timidez e tudo mais, né? Mas depois passou a ser o natural. Então, acho que estava nessa prisão, né, de estar com o corpo tenso e nem saber que estava com o corpo tenso, né? Tipo, já era o natural. Eu tinha essa sensação de estar com esse corpo tenso. E hoje não, assim. Tanto é que é o que eu devo falar pra mim. Você se abriu, né? Você tá, assim, leve, você tá solta. Sim. Então, assim, eu tava amarrada e nem sabia pelo quê. Sim. Você já, depois que você começou todo esse processo, né? Não sei se já aconteceu com você. Teve um período, né? Depois que a gente conheceu o Tantra, que a gente estava separado, né? E aí eu conheci uma pessoa e a pessoa, tipo, não tava... Acho que eu dei uma bugada ali na pessoa no começo. Que a pessoa falou assim, eu achei... Para mim era só, tipo, não, tô indo com o que eu quero, com o que eu tô sentindo, né? E tudo mais. E para a pessoa era tipo, nossa, eu sempre tive a visão de que mulheres que estavam com essa abertura fossem vulgares ou fosse, né, não era sério, alguma coisa assim, né? Então, muita gente tem essa visão. Poucos não têm essa visão. E é o que eu acho que precisa mudar. Acho que até é importante o papel de vocês de passar essa mensagem. Eu acho que é até legal a ideia do podcast. É de mostrar, não é vulgaridade, é autoconhecimento, né? Mas tem muita gente pensa dessa forma. Mas nem pensando nesse fato de você estar fazendo um processo, né? Porque a pessoa não sabia nada sobre o Tantra e como era muito recente pra gente, né? Pra mim, na época, eu não falava sobre isso, né? No início, muito assim, né? Então, a pessoa só percebeu uma questão de estar mais solta. Só, tipo, tô indo com o que eu gosto, com o que eu quero ali naquele momento, né? Então, é muito mais essa mudança de postura que a gente acaba tendo, né? De pôr os limites, de quando quer vai, quando não quer não vai, né? Que acho que fez a pessoa... O bom é que fez a pessoa perceber, tipo, nossa, então será que toda a visão que eu tinha das outras que passaram na vida, né, dele... Será que estava errado? Tipo... Não tive muita experiência, então eu não sei. Não posso avaliar sobre. Só antes, para eu não esquecer, você falou das 3 coisas, né? Outra coisa que você falou a palavra, o extraordinário, né? Eu fiquei muito com isso na cabeça, né? Não, agora eu só quero o extraordinário. Menos do que isso, eu não quero. Então, ele me ajudou a ver essa questão do extraordinário. O que é ter o extraordinário? O que é ser o extraordinário? Né? Então, eu fico muito assim, o que é bom é extraordinário. Né? E você vai buscando cada vez mais isso. Né? E não são em coisas grandiosas, né? Porque se a gente fica esperando, né? Que nem, nossa, quando eu conquistar isso, vai ser extraordinário. Quando você quer, não, é as pequenas coisas. Pequenas coisas, pequenos momentos, né? E você só consegue isso estando bem com você. Que aí você começa a valorizar o seu tempo, as suas vivências, as suas experiências, né? Foi muito em cima disso que a gente fez um e-book, né, que chama Tantra para Iniciantes, onde a gente coloca essas pequenas... tem alguns processos meditativos, né, porque eu falo, se a gente não está presente, né, tendo essa percepção no dia a dia, não vai funcionar, a gente não vai ter a consciência do que está acontecendo na nossa vida, né, do que está bom, do que não está. E colocando pequenas coisinhas de como você introduz o Tantra, né, na sua vida, na sua rotina, né? Porque é isso que vai mudar, não é só, né, passar, claro, tem o processo de desbloquear muitas coisas, mas tem esse processo de como a gente coloca em pequenas coisinhas do dia a dia. Você percebe que
como que você está fazendo isso no seu dia a dia? No Fora dia a essa dia. parte de falar não, essa parte que já vem naturalmente, vamos dizer assim, né? Olha, pequenas coisas. Eu vejo assim, como você falou, de vivenciar a experiência. Então, assim, eu só vou saber se é bom se eu for, Sim. né? Então, eu acho que indo, né? Aí chega lá, não, se não é legal, pego minhas coisas e vou embora, Sim. né? No dia a dia... É sempre, eu vejo muito eu me escolhendo. Então, assim, parando pra pensar, é bom pra mim? Faz sentido pro que eu quero? Então, assim, tracei meus objetivos de vida. Tá em linha com o meu objetivo? Então, eu acho que é sempre na reflexão de se eu estou indo pro caminho que eu quero, né? E principalmente nas tomadas de decisões, né? Às vezes, umas são muito difíceis, passamos por uma recente. Mas era uma decisão necessária, né? Era uma coisa que não estava fazendo, não ia me dar um futuro, então melhor cortar o mal pela raiz. Sim. Vamos falar assim, né? Sim, Queimar os sim. barcos. Você falou que você fez essa escolha, né? Tomou essa decisão e uma moça não entendeu. Esse foi do término. Nossa, esse eu fiquei chocada. Fiquei revoltada. Porque a gente tava numa mesa de bar e eu contei sobre... Estavam falando sobre relacionamentos, eu contei, né? Eu fiquei 14 anos junto, né? Uau. E aí eu terminei tudo e pra muitos eu fiquei louca. Eu terminei Sim. do nada. Então, assim, acho que até hoje ele acha que eu terminei do nada, né? Apesar de forem 5 meses de conversa, Sim. falando eu não tô bem. Ele até não enxergou que eu não tava bem, assim. Pessoas do meu trabalho viram que eu não tava sendo eu mesma, e uma pessoa dentro da minha casa não via que eu era eu mesma, né? E eu também questionava, como eu falei, assim, não era uma pessoa que me traía, era uma pessoa que me tratava bem, cuidava de mim, mas eu não sentia aquela parceria, sabe, de apoiar realmente o que eu queria. Então, por exemplo, eu sou workaholic, eu gosto de trabalhar. Sim. Ele brigava comigo porque eu tava trabalhando, né? Então, assim, porque ele... Tá, às vezes excedia, mas eram pontualmente. Sofria por conta do trabalho, mas não é deixar de trabalhar que ia mudar, né? Sim. Era eu aprender a colocar limites, que eu enxerguei com a terapia. Então, isso foi minando e acabou virando só uma amizade, né? Até quando eu cheguei aqui, eu me questionava muito. Nossa, mas eu não tô feliz com isso, né? O que vai me fazer feliz? Não? E a pessoa, assim, quando eu contei que eu não tava feliz, que eu sentia que a pessoa não me apoiava no essencial do que eu queria, né? Eu apoiava, assim, tudo que ele queria, né? Ele chegou até a pensar em mudar pro Canadá. Eu falei, tá bom, vamos, né? Imagina, mudar a minha vida inteira, né? Só que ele sempre desistia das coisas, então ele desistiu disso. E coisas simples que a gente colocou, igual, eu sempre quis festa de casamento. Eu não ligo pra entidade de casamento em si, mas eu gosto de festa. Então eu queria festa. Faz 14 anos. E ele nunca se organizou. É sempre, não, agora eu vou guardar o dinheiro, agora eu vou guardar. Comprava um monte de coisa fútil e não guardava dinheiro. Então, assim, isso vai cansando, né? Sim. Vão virando promessas que você deixa de acreditar. Então, eu deixei de acreditar, vou guardar. Tá bom, legal, vai guardar. E quando eu contei isso, a menina olhou assim, mas ele te traiu? Eu falei, não. Então, por que você terminou? Tipo assim. E ela me olhou com uma cara assim de, se ele te tratava bem, por que você terminou? Me olhou Só assim, se e com termina uma cara por de uma julgamento. É porque, assim, tinha que mostrar... É que eu não sei reproduzir a cara. Mas sabe quando você pega aquelas crianças que olham de cima a baixo o adulto? Aquela cara de julgamento de criança? Ela fez uma cara de maior julgamento. sinceridade, né? Assim, ela não conseguiu segurar, né? A cara de decepção por eu ter terminado. Aí eu fiquei assim... Eu falei, não acredito, eu passo por tudo isso... E ainda tenho cabeça essas caras. Mas eu acho que são referências, né? Às vezes, poxa, a pessoa foi traída tantas vezes, ela só quer não ser traída. Ela só não quer ser traída. Só que né? depois, ao mesmo tempo, são É como você fala, mas ele nem me tempo, bate. Né? Mas ao mesmo tempo são níveis, né, de consciência. Tipo, tá, depois que você encontra alguém que não trai, poxa, tá bom, agora você quer uma coisa melhor. E se você tá partindo desse outro nível, poxa, a pessoa trata bem, tá tudo certo, mas não tem o apoio, que
poxa, alguém que está ali como seu parceiro, ele precisa dessa parte, né? Sim, e eu vi isso no pós, né? Eu não sabia identificar, eu só ficava com aquela sensação. Às vezes a gente também precisa seguir nossa intuição, sabe? Porque eu ficava com aquela sensação, cara, não tá bom. Eu vou ficar mais quantos anos aqui? Mais quantos anos esperando? Sim. E, assim, eu acho que das duas partes, eu acho que da parte dele também, assim, ele sempre fez tudo, assim, pra ele sempre tava me apoiando. Só que quando eu vou olhar no essencial, até uma percepção que foi o pós. Um amigo me deu uma camiseta de corrida, foi onde que me deu um estalo. Cara, meu ex nunca me deu nada de academia. E olha que, assim, sempre fiz pilates, sempre... Não vou falar assim que vou na academia, todo mundo adoro. Não, mas vou dar um exemplo do pilates. Eu sou a da palavra do pilates. Todo mundo tem que fazer pilates. Fazia, era um que eu não abandonava, né? Academia eu ia, voltava, ia, parava. Na época eu já discutia sobre correr, né? E ele nunca me deu nada relacionado a isso, né? E era uma coisa que eu gostava. Mas ele me deu um fone, né? Porque ele gostava, ele tinha um fone que ele usava para trabalhar. E na época até que ele me deu um fone, no meu trabalho nem podia. Hoje em dia pode. Meu trabalho ninguém usava. Eu até falava assim, eu não vou usar. Olha o perfil de onde eu trabalho. Vou chegar com fone. Vão me trucidar lá, né? Hoje em dia a gente usa, né? Que mudou o ambiente. Mas na época eu não usava. Sim. E eu nem usava fone no dia a dia, né? Que mais que teve de presente? Aí ele quis um tênis, mas aí ele comprou um tênis pra ele e comprou um tênis pra mim. Então, sempre era muita coisa que ele queria, né? Sim. E eu, né? Às vezes já teve vez de eu falar assim, quero tal coisa? Não. Não vinha a coisa que eu queria, vinha uma coisa aleatória. Não eram ruins, mas assim, não era o essencial, sabe? Sim. E apoio, assim, também do trabalho, assim... eu tive um amadurecimento até no trabalho de autoconfiança, eu vejo. Ano passado eu participei de um painel, né? Então, assim, tudo isso com base no trabalho que eu fui desenvolvendo, na autoconfiança que eu fui tendo, né? Que eu não sentia essa evolução. Não, ele ia lá, trabalhava muito bem, mas entregava. Eu não, eu quero mais. Você evoluiu mais depois... No trabalho depois desse término? Sim. No começo, assim, até estabilizar, assim, foi difícil, mas depois eu sinto que sim. Né? Ainda tem um caminho longo, né? Principalmente na época também eu tinha acabado de mudar de posição, então eu estava saindo de especialista para team leader, né? Então, como uma coordenação. Ainda estou no processo de aprendizagem, cada dia uma novidade, segura. Faz parte, né? Faz parte. Não tá. Eu acho que nem a gente tá direito. Eu acho que nem pra gente mesmo, às vezes, tá muito claro, né? Porque eu sempre falo, essa parte do feminismo, né? Sou super a favor, mas tem muita gente, muitos movimentos, né? Não é uma pessoa, é movimentos, né? Que distorcem isso, né? Poxa... Passa de igualdade, de ser uma coisa igual, de todos terem o direito, né, de trabalho, essas coisas, né? Tanto nessa parte profissional, mas também voltado para a parte do prazer, tem igualdade, tudo mais. Mas também tem os outros grupos que fazem a morte aos homens, né? Eu falo, gente... Não é tão assim, igual eu falo... Pode ser extremo, né? Eu acho que tá tendo também esse movimento, né? Das mulheres se escolherem e não aceitarem qualquer coisa, né? Tem aparecido cada vez mais, né? Não vou entrar nesse relacionamento se não me faz bem, né? E essa questão do feminismo, né? Também tem muitos julgamentos entre nós mulheres, né? Fala assim, eu posso carregar minha bolsa. Tá, eu posso carregar minha bolsa. Mas eu quero alguém que carregue, entendeu? Alguém gentil, eu quero alguém que cuide, né? O sentimento, assim, do outro relacionamento é muito que eu tava sempre em tensão, sempre tem que ficar preocupada com tudo. E a hora que eu tive a experiência do ser cuidada, é maravilhoso, né? Então, assim, mas tem que ser uma via de mão duplas. Você ser cuidado e você também cuidar, né? Sim. Isso também, assim, eu quebrei um pouco de eu posso ser cuidada, né? Isso eu também aprendi, né? Isso é ótimo. Eu acho que esse é um ponto que os dois têm que aprender, na verdade, né? Tanto o homem quanto a mulher, né? Eu vejo muitos terapeutas, né? Principalmente mulheres, que acabam levando toda a atenção
para os atendimentos, só voltado para atendimento feminino. Adoro fazer atendimento feminino também, ver essa mudança, né, nas mulheres. Mas os homens também estão precisando, né, desse cuidado, desse movimento de tipo, nossa, eu também posso ser vulnerável em alguns momentos, assim como pra gente também em alguns momentos, né? Não vamos ficar lá no... Sim. Porque aí sai do vulnerável e entra no vítima, né? Não, vítima não. Né? Pros dois isso. Eu acho que a questão é o equilíbrio, né? Mas é a gente conseguir que, poxa, os homens também podem, em algum momento, ter esse momento de, poxa, pausa, né? Onde eles podem se abrir também, né? E acho que um dos pontos que a gente traz, até mesmo com o Tantra, tem o todo, né, da relação, principalmente quando a gente lida, às vezes, com casais, né? Mas mesmo de forma individual, assim, a gente poder falar que, poxa, tá tudo bem se você tiver um parceiro que às vezes vai se abrir, falar dos problemas dele, né? Sim. A gente reclama tanto que os homens não falam sobre sentimentos, né? Mas quando fala, tem uma tensão ali também da nossa parte. A gente viu um videozinho, né? O Dan me mostrou um videozinho de um senhor, ele tá lá enrolando o que era? Era um arame, alguma coisa assim. Ele falando que aquilo ele tinha, sei lá, desde que idade. A gente não ficou sabendo da história inteira, mas aí a parceira dele, tipo, dá um corte, assim, nele, tipo... Ele fala, tá bom. Tipo, aí ele larga, ele ia se abrir ali, e aí tem o corte, né? E eu acho que muito de fazer a massagem, não sei se você sentiu isso até durante o curso, né? É permitir, pelo menos naquele momento, né? Para ser o início, de repente, esse momento de abertura da pessoa, porque só dá para receber a massagem se a gente se abre. É isso mesmo, a abertura. Sim. E você tem que passar a confiança para a pessoa para ela se abrir, né? Sim. Senão também não dá certo. É uma coisa do extraordinário, né? O extraordinário, ele só acontece aqui. Sim. Sabe, até pela palavra. O ordinário é comum, é fora do comum. E a presença é fora do comum. A gente está tão desligado, né? Essa coisa, essa relação mesmo, na intimidade, a performance. E às vezes a gente só precisa nem aprender a fazer outras coisas, mas o que eu tenho que parar de fazer? Por exemplo, a prece. O que para vocês era aceitável antes numa relação e agora não é mais? Pra mim também é muito difícil, que em algumas coisas, assim, eu gosto da minha independência, então eu já colocava limites, assim, eu gosto muito de sair. Meu ex não gostava muito de sair, eu vou sair, né? Dentro do limite do respeito, tudo. Mas eu não deixava ele falar não. Igual até um dos motivos da briga final, né? Foi que ele falou que eu não podia mais vir aqui. Eu falei, o quê? Eu falei, eu não tô indo por causa de você, eu tô indo por causa de mim. Né? Então, assim, a briga final foi eu ter vindo aqui, né? Sim. Que ele falou assim, você não entendeu que eu não quero que você vá? Nossa, a hora que ele falou isso... Eu falei, o quê? Ele falou, não tô indo por causa de você. Né? Então acabou. Eu falei, então acabou. Né? Sim. Porque era eu me escolhendo, né? Eu querendo descobrir o que eu tava de quebrado em mim, né? Sim. Então, pra mim falar assim, o que mudou, que eu não aceitaria, eu acho que nisso eu consegui dosar bem, mas eu me comportaria de outra forma. Igual eu vou até dar o exemplo desse de sair. Tá, eu gosto de sair, mas eu não quero sair sozinha, né? Que foi uma das coisas que eu enxerguei, eu não quero sair sozinha. Eu quero sair com um parceiro, eu quero que ele esteja comigo. Não é pra fazer tudo junto, né? Porque vai ter momentos que eu vou fazer coisa com as amigas, tem momentos que eu vou ter que fazer sozinha, mas o principal, né, é estar junto, né? É fazer as coisas juntos, né? Um aproveitar a companhia do outro, né? Conversar, trocar ideias, né? Falar sobre o dia, né? Então, eu acho que eu faria isso diferente, né? Coisas que eu não aceitaria, né? Porque eu acho que nisso eu sou um pouco... Acho que é até chato. Que eu falo assim, eu tenho meus não, assim, não gosto de ser limitada, até porque, assim, eu acho que eu entrego muito também pra pessoa,
né? Pra pessoa ficar me limitando, me colocando numa caixa, falando assim, não, você não pode fazer isso. Cara, não é assim que funciona. Sim. Nunca fiz isso pela outra pessoa, né? Ah, você não pode fazer isso, né? É bem Então- complicado. Nossa. Você complica, né? A gente tá quase 19 e eu acho que eu tive... Na verdade, eu acho que eu tive muita sorte nos relacionamentos, né? No sentido de não ter ninguém controlador, né? Então, eu acho que se eu tivesse, né? E nem sair, né? Às vezes, sei lá, acho que o controle é de uma forma geral, né? A pessoa, se você pode trabalhar com isso ou com aquilo, tipo de roupa, ou porque às vezes não vem nem como uma forma de controle, às vezes vem como julgamento, né? A pessoa não tá querendo te controlar, mas ela tá te julgando ali. Eu me senti em algumas situações assim, não sei nem explicar, né? Sim. Mas alguns comentáriozinhos você fica assim. Dentro de relacionamento eu nunca tive isso, mas então eu falo por isso que eu acho que foi meio que sorte, vamos dizer assim, né? Porque a gente ouve bastante, né? Histórias, né? Nos atendimentos. Mas é difícil, né? Porque a gente está muito tempo junto e eu não tive essas questões. As questões que eu tive de relacionamento foram muito essa da parte de autoconhecimento, de eu me doar muito para aquele momento, né? Mas então não sei te responder o que eu Daria. eu acho que essa parte da liberdade é uma coisa que pesa, poderia ser algo assim, mas é complicado, né? 19 anos juntos, assim, fica bem difícil da gente... Eu penso muita coisa que eu faria diferente, às vezes, pra ter mais junto, né? Mas agora o que eu não aceitaria é o que eu já não aceitava antes, que é a questão da liberdade, respeito, né? Eu acho que o respeito, levantar a voz, né? Ah, sim. Isso é uma coisa que eu nunca admiti, né? Agressão, então, nem se fala. Né? Nem chega perto, né? Eu acho que essa é a coisa, né? O levantar a voz já é uma agressão. Eu lembro de uma moça... Pra chegar nisso tem que ter sido falado muita coisa, né? Tipo, antes. Às vezes, não necessariamente muita coisa, mas já tem sinais antes, né? Eu lembro de uma moça que falou assim, eu me atrasei alguns minutos. Aí nós estávamos indo para um restaurante naquela noite, eu entrei, ele já foi, bateu no volante, assim, acho que tinha uns 20 metros. Ela, para, só um minuto. Ela desceu. Ela falou, eu aprendi sobre isso, sobre limite, não deixar evoluir. É aquela coisa, isso que você falou, eu entrego tanto. Né? Eu acho que talvez, assim, eu também dei essa sorte, né? Eu entrego muito, mas eu recebo muito. E é isso, eu preciso, é uma troca mesmo, né? E eu entrego muito, eu quero muito, mas eu percebo que para os homens isso acaba sendo mais fácil, né? Esse é um aprendizado, né, do feminino que vocês podem escolher. Parece que não pode, né? Parece que não pode. Não, e acho que muitas mulheres têm medo também de falar, né? O que não gosta, assim, eu já vi muito... Porque começa, assim, com a primeira, igual você falou assim, a primeira que você permite, depois você voltar atrás é muito difícil, né? Sim. Então, assim, eu já nunca permiti algumas situações. Então, ele, assim... Uma vez que a gente brigou logo no começo, a gente não tinha nem um ano. Ele ficou... Nem lembro por que a gente brigou, mas ele virou assim, vai tomar no cu. Eu falei, o quê? Na primeira que ele falou assim, olha, minha mãe nunca falou isso pra mim, um amigo meu nunca falou isso pra mim, não é você que vai falar. Se você tá acostumado com isso, um problema é seu. Aqui, não. Nunca mais. Então, assim, no primeiro que ele falou, eu já falei, não. Eu falei assim, que falta de respeito. Sim. E assim, até algumas coisas assim, que a gente tava até relembrando do trabalho, porque eu morei no Rio, né? Então, no Rio, porra, é vírgula, puta que pariu, filha da puta, né? Então, a gente xinga bastante, né? Mas uma coisa, esse xingamento
pra uma coisa. Tipo não assim, pra é só você. falar, tipo, é uma palavra, não é um xingamento ali, né? sim. Filha da puta, vem cá, né? Mas ali na hora tipo, no momento de tensão, falar isso, eu falei, o quê? Não, aqui não. Então, assim, nunca se repetiu, né? Mas eu falei não. Eu acho que se eu não tivesse falado, poderia ter se repetido. E até eu reproduzi também, né? Sim. Graças a Deus, na minha casa nunca teve isso. Minha mãe, até pra brigar com a gente, era baixo. Que gritou. De acabar com a esperança, sabe? Olha, eu espero... Não. O que você quer? O que você quer. O que você tolera? Isso aqui não, esse... Eu acho que, assim, para as mulheres o mundo ainda tá mais difícil. Então, às vezes, elas com medo de... Até era um dos medos que eu falava quando eu tenho medo de ficar sozinha. Ainda tem um pouco, né? Mas, cara, melhor sozinha do que mal acompanhada, né? Então, elas têm medo, às vezes, de se posicionar com medo de perder aquilo e acaba se sujeitando, né? E a autoconfiança, eu falo assim, cara, eu sou isso. Tem que me aceitar com isso. Porque não é um isso ruim, né? Tipo assim, não sou cuzona. Se eu fosse. Mas não, então assim, não vou me diminuir pra caber, né? Igual a história que o Dan conta do sapato, né? Não vou pôr eu calço 39, não vou pôr um 33. Pois né? Não dá. Nem um 38, né? Não é no extremo, eu né? Eu posso falar que dependendo da forma, meu pé é fino. Mas ali 33, 37, não dá. Verdade. Eu tinha, falando desse medo, né, que até muitas mulheres têm dessa parte do empoderamento, né, dessa autoconfiança, né, não é só empoderamento, algumas mulheres estão meio com receio desse termo, né, mas dessa autoconfiança, dessa percepção de, poxa, não vou aceitar menos do que eu mereço, né, tinha uma cliente, inclusive, que ela, né, depois que veio aqui, ela começou a se abrir, né, pra, poxa, vou me relacionar, vou não sei o quê. E gera esse medo, né, tipo, nossa, será que eu vou ficar sozinha, né, tipo, não vou encontrar, né, alguém e tal. E foi muito interessante, né, que pouco tempo depois desse questionamento, e ela colocou lá os limites, né? Para ela, essa parte de liberdade, de poder fazer as coisas dela no tempo dela, né? Ainda mais para ela, que era uma pessoa que viajava muito, não só por diversão, mas trabalho também, né? Pouco tempo depois do questionamento, eu falei, não, você... Poxa, só segue o que te faz bem, né? Foi muito curioso que ela encontrou alguém muito... nessa sintonia de, tipo, a pessoa também curtindo a liberdade dela, se encontram quando dá, mesmo estando em cidades diferentes, se encontra quando dá, se quer, né? O Dan até fala bastante isso, talvez ele já tenha até te falado, né? Quando a pessoa quer, ela vai dar um jeito de estar com você. Assim como você dá um jeito de estar com a pessoa, né? Você vai ajustar ali sua agenda, né? E tudo mais para poder ter esse momento, né? Sim. E quando quer, faz, a pessoa não precisa... Às vezes, por motivo de trabalho, ou às vezes algum problema pessoal, não pode estar junto, mas ela se faz presente, né? Sim. Ela pode mandar flores, ela pode mandar um chocolate. Então, assim, ela demonstra, olha, eu não consigo... Ela te avisa o que está acontecendo. Ela te avisa o que está acontecendo, né? Sim. E eu acho que é muito isso. Quem quer, dá um jeito, né? Sim. Se não pode estar presente, pelo menos manda lembrança, olha, eu tô aqui, não posso estar aí fisicamente, mas eu tô aqui, né? Sim. Eu acredito muito nisso e eu sou muito assim também, quem quer dar um jeito. Sim. Né? E até mesmo do nosso... Oi? É muito nítido, né? Quando ela tá... Sim. E acho que até também esse trabalho de autoconhecimento para a gente perceber que a gente quer a liberdade, porque às vezes a pessoa quer e também ela quer para ela, mas ela não consegue às vezes entender a liberdade do outro, né? Então ter esse processo de autoconhecimento também, de perceber que, poxa, a pessoa está presente de outras formas, está tudo bem, né? Os momentos de afastamento às vezes que acontece, né? Acho que muda tudo, né? Acho que para a gente, né, mudou a gente lá no início, mais para o início, estava falando dessas mudanças, né? Agora falando isso, lembrei. Uma das coisas era ciúmes. Você era ciumenta? Ou em algum momento você foi?
Eu tinha poucos momentos de ciúmes, assim, né? E mesmo assim, se eu tivesse, eu falo, eu não posso mudar a situação, né? É como ele se comporta. Cara, eu sou eu, assim. Sim. Não, é porque eu acho que muita coisa, assim, às vezes o ciúme fica muito a insegurança de perda, de traição. Mas, cara, se quiser fazer, vai fazer, né? Então, eu acho que não é... Às vezes, um ciúminho ali é saudável no sentido, assim, de se importar. Mas eu acho que não... Era pontuais, assim, o que eu tinha, né? Era muito coisas quando, às vezes, as situações não estavam claras, né? Sim. Mas eu acho que não, assim. É que ele era mais fechado, então... Sim. Então não tinha tantas, assim, de falar que ele saía, que... Não lembro. Talvez ele fale que eu era. Vai saber, né? Percepção de quem, era. né? Não, eu acho que, assim, teve situações que sim, né? Mas é muito você... Eu lembro de eu me pegar muito pensando, tipo, do que eu sou, né? Sim. E do que eu ofereço, né? Pra tentar desvincular. E nunca levei isso pra uma briga, assim. Acho que não, né? Também 14 anos é coisa pra caralho pra ficar Pois lembrando. Pois é. Bastante. Muito novas, né? Então, assim... Sim. Gente, eram outras pessoas, então pode... E a gente, assim, a gente fez faculdades Mas em cidades diferentes. eu acho que essa questão dos ciúmes não é nem idade, né? Porque, pra mim foi uma parte... eu era muito nova, né? Quando a gente começou a ficar junto, 19 anos atrás, né? Mas eu acho que é muito do que a gente carrega de antes, né? E padrões e o que a gente aprende, né? Que nem naquela época, eu era a pessoa que assistia novela. Não lembro a última novela, a última coisa que eu assisti nesse sentido, mas e você se baseia, né? Falando da idade, eu tinha 19 para 20 anos, né? Então, morava com a minha mãe e tudo mais. Era o contexto ali que você assistia a novela quase todos os dias, né? Um pouquinho antes, talvez, tinha parado por conta de curso, né? Essas coisas. Mas você idealiza, né? Você tem aquela idealização, né? O pessoal fala muito das histórias infantis, mas isso vai para a novela, aquele drama, que relacionamento tem que ter drama, tem que ter ciúmes, senão não é real, né, o que você está sentindo. E eu lembro que quando a gente começou, né, principalmente quando a gente foi morar junto, né, eu tive um ataque de ciúmes. Eu não acredito, você tudo assim, paz, plena. Não, bom, sem autoconhecimento nenhum, né, na época. E o Dan, poxa, 9 anos mais velho que eu, né? Ele falou assim, não. Ele foi tipo o seu não. Pode parar. Tipo, o que eu fiz para isso e se for assim, já nem vai dar certo, né? E depois, com esses processos de autoconhecimento, claro que teve essa parte dele passar mais confiança, né? Também para mim. Que eu acho que o parceiro que você tá também contribui bastante. Sim. Né? Mas tem essa parte do autoconhecimento, de não é que não teve situações logo na sequência que não geraram ciúmes ou alguma coisa assim, mas foram situações que aconteciam, aí você pega, nossa, peraí, tem um padrão ali que você repete, né? E aí você olha para aquilo e fala, não, peraí, ele não fez nada. Tipo, ele no máximo foi simpático com a pessoa, mas eu conheci ele assim. Né? Entendeu? Eu fico pensando nisso assim, porque eu falo com todo mundo, né? Eu sou muito simpática, eu converso, se tiver aqui uma parede der trela, eu vou conversar com a parede, né? E eu acho até engraçado isso que hoje, pra conhecer novas pessoas, pra tentar relacionamento, eu ainda tô... Ai, que preguiça. Mas de amizade, assim, eu converso com todo mundo, né? Falo besteira. Talvez a relação vai começar assim, né? Com uma amizade primeiro. Eu acho que é o mais caminho, porque eu conheci o aplicativo, ai, Deus me livre. Mas, por exemplo, eu sou muito conversadeira, eu sou muito de sair, né? Então, assim, se eu ficar... porque abraçou fulano, abraçou assim... Eu sou uma pessoa muito carinhosa. E eu acho isso muito engraçado. Se a pessoa me abraça,
às vezes eu não gosto, porque às vezes não é uma pessoa que eu sou tão próxima, então eu fico meio assim. Eu tenho que chegar e abraçar a pessoa. Sim. Se a pessoa chegar e me abraçar, eu fico meio, tipo... Só se eu fizer assim, tipo, dando abertura. Se eu não dou abertura e ela me abraça, eu fico assim, tipo, tá me encostando. E olha que eu gosto muito de abraço, né? Então, assim, eu acho que muito do como eu sou, eu acho que eu dosei isso, né? Você pode falar diferente. Mas na minha percepção, eu acho que foi assim. Mas foi muito assim, acho que pode ter tido momentos, mas eu sempre tentei pensar, tipo, qual que tava sendo a atitude dele e a atitude da pessoa, né? Sim. E às vezes tem coisa que é da nossa cabeça também, né? Sim. Eu lembro de uma história do livro de inglês, eu nunca esqueci essa história, era do curso de inglês, que ele falava o monstro dos olhos verdes. Porque às vezes você olha uma situação que ele falava assim, de olhar com esses olhos verdes. Ah, eu acho que a Patrícia não gosta de mim. Patrícia chegou e me deu oi. Só que eu acho que você não gosta de mim. Ah lá, me deu oi seco. Só que o mesmo oi que você deu pra mim, você deu pro Dan. Sim. Só que como eu acho que você não gosta de mim, ah lá, seca lá. Olha como que ela tá falando. Porque a gente começa a ver desta forma, né? Então eu sempre tentava, como eu tive muito nova essa história, então eu fiquei com ela gravada. E em algumas situações eu pensava, será que não sou eu que tô desvirtuando com uma intenção, né? Sim. Então eu sempre tentei olhar desta forma, né? E no relacionamento, o que eu falo pra todo mundo, eu acho que tem que ser uma... Sempre as atitudes têm que ter o pensamento, e se fosse ao contrário, né? E a gente sempre tratou nisso, direitos iguais, você vai sair, eu posso sair também, né? Sim. Então eu sempre, tudo que eu fiz, né? Se ele fizesse igual, eu tinha que aceitar porque eu tava querendo, né? O que você falou da liberdade. Se eu quero liberdade, eu tenho que dar liberdade, né? E eu vejo assim, eu trabalho no ambiente até muito masculino e com muitos casados. Eu vejo muitos casados falando assim, ai, porque eu não posso ir, porque minha mulher não deixa. Gente, eu fico horrorizada com isso. Eu fico assim, porque eu falava, vai, você tem que socializar. Sim. Porque é a questão da confiança, né? Você tem que confiar no seu parceiro, né? E não vai mudar. Se a pessoa quiser fazer, ela vai fazer, né? Você proibindo a pessoa que vai impedir de alguma coisa. O né? proibir é tão esquisito, né? Você não tá lidando com uma criança, você tá lidando com seu parceiro, né? Pois é. Né? Eu acho que, assim, é porque quando eu ainda não tenho filho, não tive filhos, né? Sim. Quando evolui, às vezes, você tá deixando em casa uma divisão. Era a sua responsabilidade, era no seu dia de cuidar da criança. Aí você deixa de ir pra fazer outra coisa. Ok, você tem uma briga, né? Mas é um acordo pré, né? Sim. Não, eu ia falar só isso, que acho que tudo parte dos acordos que você fez, fazem, né? Com a pessoa, mas... Eu gosto muito de falar. Se eu não gosto, eu falo. Isso é tão bom, né? Eu quero perguntar pra vocês duas, né? Hoje, não sei se tem a ver, provavelmente tem a ver com o algoritmo, né? Você é inundado por mais aquelas coisas. E o meu enlouqueceu. Chega muita coisa de red pill. Muitos homens dizendo o que uma mulher o que uma mulher gosta, e eu vejo aquilo horrorizado. Qual é, na opinião de vocês agora, nesse autoconhecimento, com esse empoderamento, qual é o perfil de um homem interessante? Porque eu tenho certeza que aqui tem alguns homens assistindo e estão perdidos. Querem chegar, mas às vezes pega esse cara mesmo. Então eu tenho que dominar ela, sabe? Ele vai pra uma coisa... Ai, Deus me livre. Eu brinco bastante sobre isso, né? Nossa, é só perguntar. Como uma mulher? Pergunta. Sim. Ela vai saber, de alguma forma. Para vocês, na opinião de vocês. O que faz de um homem interessante? Nossa, é que esse exemplo é uma coisa tão ampla, né? Eu acho que é uma pessoa equilibrada, né? O contrário. Pronto. Vai ficar mais fácil. O que não é? Eu acho que pra mim é mais fácil falar o que no sentido assim, tem que desenvolver uma conversa, né? Eu sou muito da risada, né? Então, assim, eu gosto de piada quinta série. Então, assim, se chegar conversando, fazendo piada, eu já tô... Então, assim, tem que me fazer rir, tem que ser uma situação leve, né? Sim. Eu acho que o cuidado, né? O cuidado também. Eu acho que como eu me senti... Tem esse responsável por muito tempo, eu acho que quando chega cuidando... É diferente, né?
Mas também não dá pra ser aquela coisa, tô interessado em você, fica jogando ali, hoje fala, amanhã não fala. Não, tem que ter uma conversa, tem que ter Sim. uma evolução do contato, né? E ter afinidades em coisas que gostam, né? Não adianta ser muito extremo, né? Eu já vivi o extremo. Não é que era ruim, mas quando você faz as coisas juntos, é mais gostoso, né? E Sim. voltando de novo, não é pra fazer tudo junto, tudo grudado. Mas quando você tem um parceiro que ele também fica feliz pelas coisas que você gosta, te incentiva, isso é muito bom, né? Sim. Mas eu me apego muito ao cuidado, né? Ao cuidado, ao respeito. Acho que não tem uma fórmula mágica, para cada um vai ser uma coisa, né? Até por questões de gostos, né? Sim. Mas pra mim tem que ser animado e feliz. Eu sempre falei desde o início pro Dan, né? Tem que me fazer rir. Tipo, e eu não era a pessoa que ria muito, né? Então não era fácil, não. Tipo, Pra mim, qualquer piadinha quinta série, eu já tô ali. mas facilitou agora, mas fora isso, né? Porque acho que é muito abstrato, né? Porque uma coisa que te faz rir pode não me fazer, né? Você pode olhar meio estranho assim para a pessoa. Eu acho que a pessoa estar com você, né? Tá te percebendo, né? Porque é isso. Poxa, seu ex, né? Ele te dava um presente, mas não encaixava para você, né? Às vezes o Dan me dá presente que não faz sentido para mim, mas não é uma coisa que eu ligo, né? Mas e é isso o olhar, né? O que é importante para aquela pessoa, né? Para mim não faz diferença nenhuma essa parte do presente, mas se ele não percebe às vezes que eu tô chateada com alguma coisa, né? Que às vezes não é com ele, né? Tô ali vivendo e tô... Quê? Às vezes a gente tem a TPM que não tem explicação. Então, é isso. Até a parte, acho que talvez, de comunicação, né? Sim. De, poxa, não sabe? Pergunta. Tipo, às vezes a TPM vem, né? Tipo, e ele fala, tá irritada? Faltou, mas... Calma, não é com você. Tipo, deixa que vai passar. Deixa eu fazer minhas coisas. Mas eu acho que é isso. A pessoa, se ela tá com você, se ela tá te observando, se ela te ouve, ela não quer só falar ali com você, né? Mas ela tá com você de alguma forma, poxa, a coisa flui, a relação vai fluir. Relação flui. É muito isso. Né? Então, assim, não tem uma fórmula, mas eu acho que é muito como ele faz você se sentir. Né? Então, Sim. assim, o que eu busco hoje, pessoas que me ajudem a ser melhor, né? Não é, assim, ser uma pessoa melhor, né? Sim. Seja apoiando no crescimento profissional, apoiando na questão da saúde, né? Sim. Do lazer, mas que esteja ali comigo. Vamos ser junto pessoas melhores, né? Pessoas melhores para a sociedade em si, Sim. né? Então, e normalmente, até pensando... Pode terminar, desculpa. Não, era só isso mesmo. E até pensando no que você falou de o que ele não pode ser, né? Red Pill. Red Pill, com certeza. Né? Mas acho que é pensar o que é ali na base, ali, o Red Pill, né? Se for pensar, é uma pessoa tão egocêntrica, né? Que ele só tá olhando para ele, né? Que nem às vezes a gente vê um pessoal, você olha para a aparência dele, por que essa pessoa está exigindo tanto se ele nem cuida dele, né? Tem os que cuidam e tudo mais, mas se a pessoa só está falando dele, ele nunca vai dar essa atenção que a gente acabou de falar que é essencial para a relação fluir, né? Acho que é o oposto do que... Se for pensar, é o oposto do que a gente falou que é bom, né? E o que eu não admitiria, né? É o controle, né? A autoridade, né? Se achar... eu mando. Não. É uma parceria, é uma dupla, né? É falta de respeito, né? Então... E vem daquela parte do julgamento, né? Que nem os Red Pills julgam bastante. A pessoa ganhou peso, a pessoa não sei o quê.
Ah, faz favor, vai controlar o que eu tô comendo, né? E é permitir eu ser eu mesma. Então, assim, meu ex nunca me limitou, mas eu não sei porque a sensação é que eu não conseguia ser eu mesma, né? Sim. Não era coisa dele, não era uma coisa que ele fazia, uma coisa que ele me impedia. Não, eu acho que a situação, né? Eu acho que a forma que foi desenhando o relacionamento, no final eu percebi que eu não conseguia ser eu mesma, né? Não posso nem projetar isso nele, né? Eu que não conseguia. Então, assim, explicar por quê? Até hoje eu não sei. Mas hoje eu sinto que eu não era eu mesma e hoje eu sou eu, né? Então, é eu sempre ter esse ambiente que eu possa ser eu sem ser julgada, né? E tá ali. Não é que eu não possa errar, falar que eu não tô errado. Não, isso pode, isso vai acontecer, né? Que é perfeito. Mas que eu possa ser eu mesma, que eu possa estar livre para errar e a pessoa falar, cara, você errou, olha aqui, vamos, melhora. Né? Me ajudar a ser uma pessoa melhor, né? Não me crucificar pelos erros, né? Sim. Acho que tem uma romantização dos relacionamentos antigos. No sentido de, olha, mas o meu avô ficou 50 e poucos anos. Mas falta esse elemento aí, né? De eu me escolher também. Eu também, olha, valorizo você, mas eu também valorizo a minha opinião e tá legal. Mas eu confesso que às vezes eu fico muito na dúvida se também as pessoas não estão abandonando rápido demais. Sabe? Às vezes eu também fico. Foi até uma das coisas, cara, será que... Foi 14 anos, será que eu não deveria tentar mais? Né? Eu esgotei pra mim todas as possibilidades, né? Porque eu deixei de acreditar que teria mudança e que teria evolução. Às vezes poderia ter tido, né? Mas vou esperar mais 14 anos, né? Foi até uma coisa que eu falei assim, vou esperar mais quando? Ah, a gente vai pra terapia. Cara, agora? Você tá me falando de terapia? Não. Sim. Já deu. Aquele exemplo do sapato, eu acho que essa... Entendeu? A gente precisa saber. Então assim, eu acho que é só dosar essa questão, que às vezes eu acho que também as pessoas largam demais. Mas é uma coisa que o Dan já falou, assim, acho que a mulher, ela tenta muito, né? Sim. Ela tenta muito, ela tem essa... de buscar, né? Sim. E às vezes também a gente se apaixona por uma ilusão, também pode acontecer, né? É aí que eu... Sim. Pra mim, é aí que tá o maior benefício do Tantra, sabe? Seja massagem, seja meditação. Esse refinamento da percepção de si mesmo, assim. Sim. Como é o passo a passo do Tantra para vocês, na sua Eu ia falar que não... A pessoa chega aqui, o que vem primeiro? Porque tem essa coisa, eu quero uma massagem. Não, o que vem? Como eu cheguei, eu não sabia da massagem assim, né? Então, pra mim foi muito... o passo a passo foi mesmo a conversa e eu me abri, né? Então, acho que o Dan tem mais propriedade pra falar, mas eu também sentia isso. Eu fui me abrindo. Então, assim, tanto é que de uma sessão para outra vai surgindo mais coisa, aí vai cavucando mais coisa. Teve coisa que eu fui falar agora, que eu nunca tinha falado, tipo assim, de relação de infância. Foi até um que ele falou assim, não, vou avaliar seus chakras. Que o negócio tava, ó, caos de novo, né? Sim. Então, porque é você ir se abrindo, né? E não adianta nada também a pessoa não ser sincera, né? Sim. Eu sei, assim, teve coisa que eu contei pro Dan que, assim, eu precisava contar. Porque senão, como é que ele vai me ajudar, né? Sim. Como é que eu vou me ajudar se eu não falar? E, assim, por mais que às vezes a gente se sinta julgada ou acha que é errado, não, tem que falar, né? Então, hoje ele é o que mais sabe de tudo. Mas é o que falam, né? Sobre o processo de autoconhecimento. Você vai descascando a cebola. Né? No começo, você chega ali com uma percepção, preciso resolver isso. Isso está atrapalhando agora. Resolveu isso? Poxa, descobri mais uma coisa ali para resolver, mais uma coisa, né? E aí você vai para a infância, né? Sempre tem um pouquinho na infância, né? Seja muito, seja pouco, você sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa, né? Mas eu acho que é mais isso. O passo a passo é você se abrir, né? Senão você não consegue evoluir nenhuma... E a gente falou bastante sobre relacionamento, mas e os relacionamentos assim voltados mais para o lado profissional, os amigos principalmente que já te conheciam, né? Sentiram uma mudança? Demais. Nossa, viram assim... Nossa, você tá mais iluminada, né? Você tá mais feliz, você
tá mais aberta. Não, todos falam. Todos, assim. Tanto no trabalho eu fiquei mais visível, né? De participação, né? Até a gente falando das questões da igualdade, eu lembrei. Não deveria ser assim, mas eu acho muito foda quando eu tô numa mesa de reunião de decisão onde eu sou a única mulher, né? E às vezes, assim, eu participei de algumas ano passado, que eu olhava, caralho, eu sou a única mulher da mesa e eu tô aqui discutindo. E virava pra executivo e falava assim, não vai ser assim, vai ser assado, né? Então, de ter essa confiança de, cara, eu posso, a responsabilidade, chamar a responsabilidade no peito. Mas a maior parte viu uma mudança, assim, de, tipo, de sorriso, de leveza, né? E que eu tô mais iluminada. Todo mundo fala disso, de iluminada, né? Me sinto também, mas as pessoas falam, né? Porque, como eu falei, assim... Eu já era uma pessoa sempre alta astral, né? Sempre buscando o copo meio cheio, né? Mas eles falam dessa mudança de iluminação, né? Que eu tô mais leve, né? Sentimento de leveza, né? E é o sentimento que eu tenho hoje também, né? Sim. E nessa parte até do trabalho, né? Você falou que é a única mulher. Você consegue... mesmo ali, né, ouvida, pelo jeito já dá para perceber que você está sendo ouvida, mesmo nesse ambiente masculino que às vezes é difícil, né? Mas você consegue, mesmo nesses momentos, trazer o seu lado feminino para isso? Sim. Porque tem muita gente que sente Não, dificuldade no trabalho, né, quando é esse ambiente. Eu sou muito moleca, né? Então, assim, eu tenho que equilibrar, né? Até pra ter a posição, né, de respeito. O que eu tô aprendendo agora é segurar um pouco a quinta série pra evoluir, né? Ser um Pokémon evoluído. Mas, sim, que eu ainda continuo sendo feminina e falando, né? Mas eu também, assim, eu confesso que eu sou um pouco ativa. Eu fui criada com meus primos, né? Então, eu sou molecona. Então, não tenho tanto essa feminilidade, né? Então, eu também cresci no Rio. Então, se falar palavrão perto de mim, eu falo assim, foda-se. Né? Às vezes eu solto um caralho. Mas eu acho que esse lado feminino, talvez seja até essa iluminação que estão te passando, né? Porque... você não precisa... Às vezes a gente não tem uma mudança, vamos dizer assim, na forma que a gente fala ou se comporta exatamente. Mas é uma mudança de energia que a gente coloca ali no momento, né? Mais aberta, né? Todo mundo fala mais leve, né? Sim. É o seu feminino. Sim. O feminino. Não, o meu. Até por isso que eu falei tipo, não é uma postura exatamente, né? Uma forma. Às vezes a pessoa pensa na forma de se vestir e tudo mais, mas não, essa... Não, e até os problemas do trabalho eu falo assim, o mundo tá caindo. O mundo tá caindo, né? Caramba. Putz, o que eu vou falar? O que eu posso fazer pro mundo não cair? Então, assim, né? Tem dia que eu queria matar meu chefe, mas não, a gente tem que resolver, né? Vamos resolver. Aí dá uma olhadinha de brava, respira e segue. Não vai mudar. Mas eu só posso até aqui. Né? Olha a diferença a consciência da potência orgástica. Né? Então, assim, você fala assim, Sim. Tadinha. Sim. Essa é uma das coisas que o processo terapêutico, né? Você perguntou até antes. O processo terapêutico, muita gente não pensa nisso, né? Mas antes de você, mesmo que você venha com uma disfunção ou com algum problema, né, relacionado ao prazer, antes de resolver isso aqui, né, de resolver o problema, né, do prazer mesmo em si, é você perceber que os primeiros sinais ali que você começa a perceber não é relacionado a isso, tá? Tem uma coisa ou outra que você vai tendo mais consciência do seu corpo, mas eu percebo que muitas vezes a pessoa se percebe mais conectada com ela, tá mais tranquila, né? Consegue tirar aquele estresse. Eu falo,
é o estresse que a gente não é do momento, né? Não é da vida de agora. Às vezes é da infância, né? Às vezes é o acúmulo de coisas que a gente tem que, quando tira isso, aí sim a gente consegue ver claramente qual o problema de não estar sentindo prazer, né? O que está impedindo esse fluxo? Muitas vezes era só o estresse, realmente. Não, e é muito... É o que você falou, assim, a parte terapêutica é muito importante, porque se você não estiver bem mentalmente, não vai. Sim. Não vai. Não vai e pode tentar o que for. Não vai. Sim. Não vai porque você não tá bem, né? Sim. Isso é muito nítido, assim, nas sessões, né? Sim. Quando você não tá... Aí você tem que fazer todo um trabalho de novo, de reconexão, para voltar a ser, né? A sentir, né? Essa definição de prazer, ela precisa mudar, né? Quando se pensa em prazer, é uma coisa sexual. E quando, no nosso entendimento aqui, o prazer é a percepção da expansão. Uhum. Olha como fica tão abrangente, né? Nossa, aqui eu tô me encolhendo com essa pessoa, com esse grupo, nesse lugar, né? Pode ser na intimidade, mas a gente entende o prazer como esse movimento, sabe? Eu tô me desenvolvendo, o mundo tá acabando, mas eu tô em mim, tá? Sim. Aquilo ali deu problema, aqui dentro não. Aqui não. Essa pessoa inteira resolve qualquer coisa. Sim. E normalmente quando tá mundo acabando, eu tô lá sorrindo, eu olho pra você, eu sei, tem coisa. Eu falo que uma das coisas das mudanças, né? Falando dessa parte do prazer, e até relacionando com aquilo que eu falei no início, né? Que, senti a mudança no prazer, mas a parte da comunicação foi muito mais visível ou importante, né, para mim. Até por isso que eu trago bastante nos atendimentos e até nos cursos falando sobre isso, que o prazer não tem que ser aquele momento de prazer, ou até mesmo nas relações, né? Você não quer só o momento de intimidade ali, da relação sexual para ter o prazer. Não, é no dia a dia que a gente constrói, né, esse prazer no trabalho, de tá sorrindo quando tá tudo um caos, né? Não, mas é igual esse um amigo, né, colorido. É tomar um sorvete, é tomar um café, né? Não precisa ser só. É a gente estar bem com a gente mesmo, acaba atraindo pessoas bens e com a mesma energia, né? Então, a gente... Aí, tomar um sorvete fica divertido, tomar um café fica divertido, um almoço fica divertido, Você não é sente só... que você trouxe mais prazer para a sua vida com isso? Sim. Senti que eu trouxe. E de estar aberta. É muito o que o Deus fala. Você está aberta, você se abriu, né? Sim. Então, aí agora você vai filtrando o que você vai atraindo. Sim. Muito bom, muito bom. Não, muito bom essa parte de a gente perceber que são pequenos momentos, né, que vão trazer prazer para o dia a dia e são as coisas que normalmente a gente deixa um pouquinho de lado, né? Então, muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Foi ótimo esse papo. A 3 aqui, na verdade. Mas primeiro podcast, esse nervosismo do início vai passando também aos pouquinhos. Já ficou bem mais leve, né? Ficou. Era o meu também, né? Muito bom, muito prazer. Espero que vocês também tenham gostado desse bate-papo, tenham sentido reverberar aí dentro de vocês, tido alguns insights e a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Muito bom.